Informação, o professor, é sobre o Trump. Ele vai se reunir amanhã, nessa quarta-feira, com Benjamin Netanyahu. Anunciou que vai se reunir com o representante israelense, né, o Benjamin Netanyahu, que viajou para os Estados Unidos. Havia toda uma expectativa em relação a um possível encontro. O Biden acabou pegando Covid, né, foi para a casa de praia, voltou hoje para Washington, voltou hoje para a Casa Branca, depois de alguma espera e alguma especulação, muitas fake news, né, e aí diante disso o Benjamin Netanyahu então vai se encontrar com o Trump nessa quarta-feira. E aí eu te pergunto sobre esse encontro, né? Que recado passa ao Partido Democrata? Que recado passa ao mundo? Lembrando que os Estados Unidos são parceiros importantes de Israel, praticamente patrocinam, né, a investida de Israel à faixa de Gaza. Aliás, esse é um dos pontos fracos da Câmara, né? Porque como vice-presidente ela coaduna com as ações do Biden. Os dois foram responsáveis e são responsáveis pelo fornecimento de dinheiro, armamento, munição, enfim, para o que está acontecendo por lá. E o Trump falou então que eles vão se encontrar amanhã. Inicialmente o Trump disse que a reunião aconteceria na quinta, mas o israelense pediu para antecipar essa data para quarta-feira. Os dois vão se reunir lá em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Portanto, esse encontro entre o Trump e o Netanyahu. O que isso representa, professora? Diego, esse encontro ele foi um pedido do Netanyahu, né? Como você mesmo colocou, ele vai estar essa semana em Washington. Enfim, a princípio a agenda era se encontrar com o presidente Joe Biden, se encontrar com a vice-presidente Kamala Harris, se encontrar com alguns congressistas no Capitólio e também esse encontro com o ex-presidente Trump. Então, são uma série de encontros. A relação de Trump com Israel a relação de Trump com Israel e com o primeiro-ministro Netanyahu é uma relação muito mais pró-Israel do que a relação que o Biden estabelece, né? Se a gente retomar a presidência do Trump para dar uma dimensão de contexto e trazer alguns fatos, ele em 2017 reconheceu formalmente Jerusalém como a capital de Israel, ele mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém em 2018, e essa proximidade, uma proximidade que conversa muito bem com o setor que apoia o Trump, né? A relação deles ficou um pouco conturbada quando Netanyahu cumprimentou o Biden pela vitória. O Trump viu isso como uma certa deslealdade, mas essa relação ainda é uma relação estreita, né? Para além disso, para dar uma dinâmica de contexto amplo, a relação Estados Unidos e Israel é uma relação estreita que perdura há mais de 70 anos, com os dois países sendo classificados, né, mutuamente como aliados especiais. Israel é historicamente um dos maiores, se não o maior recebedor de ajuda externa dos Estados Unidos. Então, a ida do Netanyahu para os Estados Unidos tem o objetivo de reforçar essa aliança especial e angariar apoio para que os Estados Unidos continuem enviando auxílio a Israel, E o né? A quão gente isso pode... sabe que essa é uma questão. Perdão, desculpa, te interrompi. Eu te perguntar o quão isso pode ser prejudicial para a campanha da Câmara, caso seja oficializada, enfim, para o Partido Democrata, né? Já que o Trump falou que vai parar de gastar dinheiro com guerras, né? Fora ali, gastar o dinheiro dos Estados Unidos com esses conflitos. E o Partido Democrata é aliado, e o Biden já disse, né, que eles são... eu esqueci a palavra, mas como se fosse algo difícil de separar, assim, né, professora? Claro, mas quando o Trump fala isso, ele está mirando mais especificamente na questão da Ucrânia. Ele está mirando muito menos especificamente na questão de Israel. Tanto que se a gente olha para a Convenção Republicana, o tema Ucrânia quase não foi mencionado, porque o tema Ucrânia, guerra na Ucrânia, é um tema que divide opiniões dentro do partido, republicano. Mas a guerra de Israel não é um tema que divide opiniões no Partido Republicano, é um tema em que o Partido Republicano normalmente aponta para uma manutenção desse apoio a Israel, E do para o ponto de vista, eleitor médio? inclusive, para o eleitor médio. Me parece que essa relação com Israel. É difícil dizer para o eleitor médio, porque É, o eleitor médio ele se divide, é, né? O eleitor médio tem o eleitor médio do ponto de vista dos cristãos evangélicos, que sim. são muito propensos a essa relação estreita com Israel, e tem o eleitor médio mais progressista, mais cosmopolita, digamos assim, de Washington, Nova York, estudantes, que são muito mais, que se opõem muito mais a essa relação dos Estados Unidos com Israel. Tanto que recentemente a gente viu uma série de protestos nos Estados Unidos, vindos de universidades,
que foram tratados de forma bastante condenável, né? Então, a gente precisa dividir esse eleitorado médio. Não dá para trabalhar com esse eleitorado médio de uma forma única. Bárbara, essa visita do Netanyahu para o Trump me lembra um pouco a do Milei ao Bolsonaro, agora recentemente aqui no Brasil, né? Lembra um pouco, não é exatamente igual, mas ele vai conversar com o líder da oposição, né? E tem um detalhe importante nisso aí, que a Câmara, todo mundo não aprende a falar direito, a Câmara já falou que não vai presidir a sessão do Senado em que o Netanyahu fará discurso, para marcar uma posição, né? Porque, como vocês já lembraram, a juventude protestou muito contra o apoio do Biden a Israel, né? E o Netanyahu realmente é mais parecido com o Trump do que com a Câmara, né? Como é que você vê? Tem alguma importância eleitoral essa posição diferente dos dois em relação a Israel? Acho que sim, acho que tem uma importância eleitoral, sim. Não só a posição dos dois, como a própria posição do Netanyahu, né, de marcar uma reunião com o líder da oposição, com Trump. Marca para a gente o quanto o Netanyahu valoriza essa relação pessoal para além das dinâmicas de governo, né? E essa relação pessoal que o Netanyahu valoriza em relação ao Trump, ela não está só vinculada ao Trump, apesar de ser um elo importantíssimo. Ela também está vinculada ao Partido Republicano, né? Essa relação Netanyahu-Partido Republicano não é uma relação recente, é uma relação que vem lá desde os anos 80, né? Vem sendo construída, digamos assim, uma aliança progressiva com o Partido Republicano, com a direita, como eu falei, com os cristãos evangélicos. Então, eu acho que, enfim, para voltar também ao ponto da pergunta do Diego, eu acho que mostra para o público doméstico norte-americano e mostra para o mundo o quanto Netanyahu, valoriza essa relação, dois, o quanto Netanyahu talvez nas entrelinhas, digamos ali, esteja favorável a uma possível reeleição do Trump. Para pensar em relação ao eleitorado, eu acho que as duas, agora o Zoom está com esse É, recurso de que a gente faz. acho que é Enfim, o iPhone. Outro dia eu também fui fazer um sinalzinho. Se você fizer assim o beleza, aparece o joinha. Se fizer o 2, eu acho que aparecem uns fogos de artifício. Desculpe. O pessoal aqui no enfim. chat não tá deixando eu fazer intervenções mais, viu? Todo mundo fala que eu tô interrompendo o professor, então peço desculpas. Foi pro coach na semana passada, agora é Imagina, contigo. É que eu faço perguntas porque fiquei curioso com a sua análise, mas continua. claro. Claro. Eu estava falando em relação ao eleitorado, eu acho que as duas estratégias são estratégias que repercutem bem com seus respectivos eleitorados. O encontro, o fato do Trump ter aceitado esse encontro, lembrando, né, como eu comentei, que foi um pedido do Netanyahu, o fato do Trump aceitar esse encontro é um aceno, né, a esses setores mais conservadores nos Estados Unidos, principalmente aos cristãos evangélicos, e o fato da Kamala Harris não presidir a sessão do Senado é um aceno sutil, digamos assim, por mais que não seja uma mudança do ponto de vista da política externa. Eu acho que mudanças mais substantivas do ponto de vista da política externa são mais difíceis de acontecer, mas é um aceno sutil a esse, como eu comentei antes, a esses setores mais progressistas dentro do próprio Partido Democrata e dentro do eleitorado democrata que são substantivamente contrários a esse envio de ajuda dos Estados Unidos para Israel e que vem se posicionando contrários a essa política externa norte-americana. Então, é um aceno sutil, mas é um aceno.